E aí, galera, olha só essa questão que caiu no Enem 2015, que fala um pouco sobre cálculo estequiométrico, junta alguns conteúdos como, por exemplo, pureza e também rendimento, né? E nós vamos aprender aqui como é que calcular ela. Não só isso, mas ela também te dá reações consecutivas. Então ela vai te dar praticamente quase tudo que a gente tem aí lá em cálculo estequiométrico. Então vamos lá resolver ela. Claro, lendo primeiro aqui a pergunta dessa questão que diz o seguinte: que valor mais próximo de massa de zinco metálico, olha só o que ele quer, valor de massa de zinco metálico, mais próximo, inclusive. E tu sabe, a gente já viu, né, nas correções anteriores, quando ele fala esse termo aqui, ó, mais próximo, nós podemos, por exemplo, aproximar alguns valores. Isso aí já ajuda a gente, por exemplo, em alguns cálculos mais futuros. Em quilogramas, isso também é importante, grifa isso aqui, né? Quilograma. Será produzido a partir de 100 quilogramas de esfalerita. Bom, vamos ler o texto para ver sobre o que é isso, né? Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido, olha só, lembra o que ele quer? Ele quer o zinco metálico. E detalhe, ele fala bem aqui em cima, olha. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir do minério denominado esfalerita. Ok, então é exatamente o que ele falou na questão. Usar esfalerita para produzir zinco. Beleza. De pureza de 75%. Ou seja, isso aqui também é importante, viu? Essa esfalerita, ela tem uma pureza de 75%. Ou seja, no minério todo, nem tudo é esfalerita. Só 75%. É como se fosse mais ou menos assim, ó. Eu tenho um minério, e desse total desse minério, só 75% dele é essa substância que ele falou na questão. Que na verdade é o sulfeto de zinco, né? Ele falou que esfalerita, mas é o sulfeto de zinco. Considere que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80%. Ou seja, no final do processo, quando a gente for fazer todo o cálculo, a gente vai produzir 100%. Só que a questão fala pra gente que o rendimento dessa reação química que a gente vai calcular só tem um rendimento de 80%. Então a gente vai também ter que utilizar isso aí para fazer cálculo mais à frente. Tá? Na sequência de equações químicas, ele deu as equações. Só que antes da gente ir para as equações, lembra que ele falou aqui no texto? Qual é a quantidade de zinco metálico que vai ser produzida a partir de 100 kg de esfalerita? Bom, é o seguinte, se eu tenho um minério todo que tem 100 kg, isso aqui é todo o minério, é 100%. Só que só 75% dele tem a substância que eu quero, que é a esfalerita. Tá? Então aqui eu tenho já a pureza desse meu reagente. Só 75% dele tem isso, então nós vamos fazer um cálculo de regra de 3. E claro, a gente já sabe que nesse caso aqui a gente não vai precisar, por exemplo, fazer um cálculo de regra de 3 porque a proporção é a mesma. Olha só, eu sei que a unidade é diferente, mas são 100 aqui que tem 100. 100 para 100. Se é 100 para 100, então aqui é 75 para 75, né? Mesma unidade. Então o valor de X que nós temos aqui de massa total da esfalerita é de 75 kg. Ok? Dentro das 75 kg, quantas delas vão produzir zinco metálico? Aí, para isso, nós vamos precisar das equações químicas que ele deu aqui em cima. Tá? Então, nós vamos trabalhar elas aqui. Agora, beleza? Então, vamos lá. Aí é o seguinte, a gente percebe, eu vou até reescrever isso aqui, porque essa equação química ela é importante para o cálculo dessa questão. Tá? Dá uma olhada aqui, que na primeira equação, nós temos 2 mols do minério esfalerita, né, que ele falou, o sulfeto de zinco, reagindo aqui com 3 mols de O2, produzindo aqui 2 mols desse óxido de zinco, mais 2 mols do dióxido de enxofre, ok? E tem uma segunda etapa, olha, onde ele vai repetir um reagente. Quem é esse reagente que ele repete? Olha só, ele repete esse cara, ó. Lembra que ele aparece aqui no produto? Então ele é utilizado numa segunda etapa para poder produzir lá o zinco metálico. Só para a gente entender mais ou menos, a gente tem aqui a primeira etapa e aqui a segunda etapa. Na primeira etapa, o minério, lá que nós vimos, a esfalerita, né, que ele falou na questão, ela se transforma em óxido de zinco. E é esse óxido de zinco, só para a gente entender, tá, gente? Só para a gente entender, ó, é esse óxido de zinco que vai ser retirado depois o zinco metálico. Então, tu percebe que essa equação química, essa reação química, ela acontece em 2 etapas. Eu coloquei a primeira etapa aqui, e vou escrever agora também a segunda etapa. Na segunda etapa, aparece lá o óxido de zinco mais o monóxido de carbono
produzindo aqui o famoso zinco metálico. Opa! Zinco metálico mais CO2. Aí, a primeira e segunda etapa. Tá, como é que a gente vai trabalhar cálculo estequiométrico com 2 etapas, né? Tu vai fazer da seguinte forma, vamos transformar todo mundo só numa etapa. Como é que a gente faz isso? É o seguinte, você percebe que formou um intermediário nessa reação? Professor, o que é um intermediário? Um intermediário é aquilo que é formado no produto de uma etapa e ele aparece no reagente da outra etapa. Quem é que é formado no produto de uma etapa e que aparece no reagente da outra etapa? É o nosso óxido de zinco. Tá? Então, por exemplo, se a gente quiser, deixa eu só diminuir aqui para vocês verem melhor. Se a gente quiser fazer só uma equação química para essa reação, eu posso fazer da seguinte forma. Já que aqui está formando 2 mols de óxido de zinco, aqui também tem que ter 2. Só que para ter 2, eu vou ter que multiplicar toda essa equação aqui por 2. Entendeu? Então vamos lá. Eu vou multiplicar toda a segunda etapa por 2. Então aqui vai ter 2, aqui vai ter 2, aqui 2 e aqui 2. Por quê, professor? Porque é o seguinte, gente, olha só. São formados aqui 2 mols de óxido de zinco. Então, esses 2 mols de óxido de zinco é o que vão formar lá o zinco metálico, que inclusive são 2 mols de zinco metálico. Como agora eles estão na mesma quantidade, eu posso, por exemplo, simplificar eles. Ó, e posso escrever a outra equação química para esse processo reacional, né? Então, nós temos aqui no reagente 2 mols de óxido de zinco, de sulfeto de zinco, no caso, né? Que é o minério. Formando aqui 3GO2, mais, olha só também que forma, 2 de monóxido, né? 2 de CO, CO. Formando aqui no produto também 2 mols de zinco metálico, mais 2 de SO2, mais 2 de CO2. Aí é o seguinte, a questão, ela fala só sobre duas substâncias. Quais são essas substâncias? Ele fala, qual o valor de massa mais próximo do zinco metálico? Então, quem é que eu vou utilizar nessa questão? Zinco metálico para cálculo. Eu vou utilizar o zinco metálico. E o zinco metálico ele é obtido a partir de quem? Da esfalerita. Quem é a esfalerita? É esse cara aqui. Ok? Então, eu vou utilizar para o cálculo estequiométrico só esses 2 agentes. Então, vou separar eles aqui em cima para a gente. Ó. Só separar aqui para não confundir a gente aqui. Tá? Beleza. Vamos lá. 2 de sulfeto de zinco, do minério esfalerita, né? Ele forma 2 de zinco metálico. Beleza, já temos aqui a nossa equação química. Só anotar aqui melhor. Nossa equação química que nós vamos fazer o cálculo estequiométrico, viu, gente? Ah, professor, por que o senhor separou? Porque assim, gente, fica mais fácil. Ao invés de anotar toda essa equação química aqui, vamos fazer só nessa simples aqui, que é mais fácil, né? Para fazer o cálculo de regra de 3, por exemplo. E detalhe, né? Na questão, ele também deu pra gente os dados de massa molar das substâncias, olha. A massa molar do sulfeto de zinco aparece aqui. E a massa molar do zinco metálico tá... Cadê? Tá aqui. Ah, e outro detalhe também que a gente tem que se atentar é o seguinte. Tu percebe que na equação simplificada que eu coloquei aqui pra gente para fazer esse cálculo, a proporção é 2 mols de sulfeto de zinco forma 2 mols de zinco metálico. A proporção é 2 para 2. 2 para 2 é a mesma coisa que ser uma proporção de 1 para 1. Ou seja, 1 mol de sulfeto de zinco forma 1 mol de zinco metálico. 2 para 2, 1 para 1, né? Aqui é 1 mol, tanto faz. É a mesma coisa praticamente. Então você pode fazer isso, viu, gente? Na hora da prova sem problema nenhum. Lembra, só pode fazer isso se o valor de mol for igual de um e do outro também. Como é o caso aqui, ó. 2 mols forma 2 mols. Assim como 1 mol forma 1 mol também. Ok? Já que é a massa que a gente tem aqui é a massa molar, olha só, em grama por mol, aqui também em grama por mol, então vamos colocar esses dados aqui por mol, né? Do sulfeto de zinco é 97 gramas, e 97 gramas forma aqui o zinco metálico, que é 65 gramas. Ok. Só que eu quero saber quanto de zinco metálico é formado. X não, né? Porque a gente já chamou de X ali, vou chamar de Y. Quanto de zinco metálico é produzido a partir desse minério? Ok? 75 quilogramas. Ah, professor, não vai precisar transformar a unidade? Já que está em grama, não precisaria estar em grama? Bom, gente, é o seguinte. A questão, ele pede o valor em quilograma, olha lá. Em quilograma. Mais um detalhe que também tu pode aplicar, que é o seguinte. Se as unidades aí em cima estiverem todo mundo em grama, tranquilo. Se as unidades embaixo estiverem em quilograma, tranquilo. Importante, todo mundo está em massa. Agora, tu tem que se atentar ao seguinte. Se aqui está em grama, aqui também tem que estar em grama, senão dá errado.
Se aqui está em quilograma, aqui o valor a gente também vai encontrar ele em quilograma. Tá? Não tem problema as unidades ficarem diferentes em cima e embaixo. Pode ficar. Só não pode, por exemplo, só para a gente exemplificar aqui, viu, gente? Tá? Só para não confundir aqui, deixa eu apagar aqui para vocês. É o seguinte, por exemplo, sei lá, aqui é 97 gramas e aqui você coloca, por exemplo, 65 quilogramas. Aí não pode. Não pode, viu? Numa mesma coluna, todo mundo, numa mesma linha, todo mundo tem que estar na mesma, com a mesma unidade, ok? Em grama e embaixo todo mundo em quilograma. Então esse valor de y que nós vamos encontrar vai ser um valor em quilograma. Aí nós podemos fazer então aqui uma regrinha de 3. Então o valor de y fica igual y vezes 97, é 97y, né? Depois vai passar dividindo, mas vou colocar aqui 97 vezes y, igual a 75 vezes 65. Então, y é igual a 75 vezes 65 dividido para 97. Tá? Esse valor, gente, ele vai dar aproximadamente, se for fazer aí, né? Acho que essa seria a parte um pouco mais trabalhada na hora da prova, né? Isso aqui vai dar aproximadamente 50 quilogramas. Tá? Aí, claro, você vai lá e marca o quê? Letra D. Claro que não, tá errado. Não pula esse vídeo ainda. Porque tu tem que lembrar que faltou mais um detalhe aqui nessa questão, que é o seguinte, olha. Lembra que ele falou bem aqui pra gente, ó? O rendimento dessa reação é de 80%. Ou seja, isso aqui que nós encontramos é 100%. É o meu total, isso aqui que a gente encontrou aqui, ó. Isso que a gente encontrou aqui. É o total, é 100%. Só que eu não quero 100%, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma outra regra de 3, né? 50 quilogramas é 100%. Só que eu quero saber para um rendimento de 80%. De 80%, qual é que vai ser a massa? X não, porque a gente chamou ali, vamos chamar de Z agora. Faz outra regra de 3. Ok? Sim, gente. Várias regras de 3 nessa questão. Aí é o seguinte, essa regra de 3, o valor de Z, como ele é 80% de 50, a gente sabe que 80% de 50 é igual a 40 quilogramas. Agora sim, nós podemos achar o gabarito correto, letra C. Ok? Questão um pouco mais trabalhada, né? Demora um pouquinho mais, mas é isso, gente. Cálculo estequiométrico no Enem. Tem que ficar atento a esses detalhes, tem que ficar atento a essas unidades, ok? Bom, gente, se esse vídeo ajudou, deixa um like aí embaixo, isso ajuda bastante também o meu trabalho. Fiquem com Deus e até a próxima correção.